Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite para você que chegou na sua TV Passo Fundo no seu programa Saúde. Hoje a gente vai falar sobre a consolidação, porque são mais de 300 próteses em 2 anos, colocadas pela equipe aqui deste doutor que a gente gosta, que é a equipe e é a cara da TV Passo Fundo já no programa Saúde, que é o Dr. André Kuhn. Mas antes eu vou agradecer os patrocínios. Oficina de Vacinas Crianças e Adultos, Orro by Mr. Ray, Gil Vink, Psicologia, Jureci Machado, Nutricionista, Dr. André Kuhn, Cirurgia do Joelho, Território Leite, Moda para Mulheres Reais, Bi Bardot Beauty Lounge e Mano Escobar. Doutor, então já dei um spoiler na abertura, né? Na legenda a gente está falando sobre a consolidação da robótica, né? Na sua especialidade, mais especificamente na parte do joelho. Mas são mais de 300 próteses em 2 anos. O senhor dormiu, doutor? Não, eu não dormi, eu trabalhei, né? E realmente a gente, agora dia 26 de maio, fecha 2 anos que a gente iniciou com a primeira cirurgia de prótese de joelho por robótica. Foi um processo inovador para Passo Fundo, inovador para uma cidade de interior. Nós fomos a primeira cidade de interior do Brasil a ter a tecnologia disponível e é um desafio, toda tecnologia, toda mudança é um desafio. Um desafio porque nós fizemos bem organizado, foi um projeto bem montado, onde a gente treinou todo mundo, todas as pessoas envolvidas, o processo desde a autorização do procedimento, a internação, a lidar com uma técnica cirúrgica diferente da convencional, treinamento da enfermagem, a reabilitação, nós médicos nos adequarmos a uma tecnologia nova, ter a segurança e passar a segurança ao paciente de que poderia confiar que a tecnologia ia ajudar a agregar valor, ter certeza que aquele investimento por parte de quem estava fomentando o investimento, que é o hospital, teria um retorno de viabilidade econômica. Então, tinha muita responsabilidade ao entorno do projeto. Em relação à empresa que confiou o primeiro sistema deles, né, no Brasil, que é a empresa que a gente utiliza, que é o Core, da Smith Nephew. Nós somos a primeira cidade no Brasil a ter essa tecnologia, que é um robô de 2ª geração. Então, é um processo como um todo que ele é construído com várias mãos, várias pessoas, os nossos colegas, o serviço do joelho do iote, com a administração, com a parte de suporte, a enfermagem, a fisioterapia, e que hoje a gente pode dizer, ele consolidou, ele é um processo que por si só tem uma credibilidade já no mercado, a gente observa realmente a diferença, a gente tem a segurança e a convicção em dizer vale a pena fazer, né? Não é um marketing, não é só um custo ao paciente, mas sim é um valor, né? Preço é o que a gente paga, valor é o que a gente leva para casa. É uma tecnologia que agrega valor, segurança, credibilidade e principalmente uma melhor funcionabilidade. Não que a cirurgia convencional não seja uma cirurgia ótima, boa. Ela é uma técnica, a artroplastia de joelho, ela é exitosa em mais de 70%, 80% de satisfação dos pacientes. O que a gente busca uma tecnologia? Porque tem um percentual de 20% às vezes de pacientes que eles não têm aquela satisfação que a gente gostaria que eles tivessem com a cirurgia. E essa inquietude em relação a esse perfil de pacientes faz com que a gente tenha que melhorar a nossa performance como cirurgião, como a indicação, a reabilitação e às vezes entender o que o paciente espera e o que a gente entrega. Então a tecnologia ela tenta preencher essa lacuna desse paciente insatisfeito muitas vezes. Então eu não posso olhar que eu tenho a grande maioria, 80% satisfeito. Eu tenho que olhar que às vezes 20% não está satisfeito. E o porquê que ele não está. E aí a gente tenta buscar algumas coisas técnicas que talvez a cirurgia convencional não consiga e não tenha o alcance para responder e dar ao paciente. E aí entra a tecnologia. E o que é a percepção nesses 2 anos com 300 pacientes operados? Realmente, a tecnologia veio para ficar. Ela não é um custo que agregou à medicina uma inovação sem valor. Ela tem um enorme valor. O paciente leva para casa uma cirurgia diferente. Nós, médicos, conseguimos ter reprodutibilidade de resultado e previsibilidade de resultado. Eu acho que essas 2 coisas, elas fazem por si só valer a pena. Doutor,
O senhor foi o responsável por trazer o robô para cá, para o joelho. E o senhor já fez alguma cirurgia fora do país ou dentro do Brasil usando robôs? São poucos lugares que tem esse robô que nós temos, não é? Sim, são poucos lugares que tem. A minha experiência é com treinamento fora. Então, o que a gente acaba fazendo? A gente participa de cursos de treinamento de médicos, né? Eu sou responsável por muitos cursos aqui no Brasil, de navegação e de robótica e fora, né? Então eu tive agora esse ano em março, não dessa tecnologia da robótica que eu uso, mas sim da navegação cirúrgica, treinando médicos na França, né? Onde a gente faz curso em cadáver da técnica, explicando o passo a passo da cirurgia, como utilizar a tecnologia. Nos Estados Unidos, dessa tecnologia que a gente usa, eu participei de curso treinando mexicanos, né, para a parte de artroplastia, e eu vou ser responsável agora em Londres, em Watford, na Inglaterra, no mês de agosto. Vou ser o chairman de um curso para brasileiros treinar prótese com robótica e prótese. Então a gente se envolve muito com a educação continuada. Eu agora, no final do mês, vou estar em São Paulo, também num curso da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia, aí no caso não é prótese, mas é cirurgias de joelho com a parte de sutura meniscal e reconstrução ligamentar, onde a gente faz treinamentos. Então a educação continuada, ela é uma característica do nosso serviço no IOT. Todos nós do serviço temos essa função e essa capacidade de ajudar e treinar outras pessoas. Viram? Daqui um pouquinho a gente fala mais sobre isso, porque a gente está com a referência robótica joelho, nosso doutor André Kuhn. Na loja tem tudo! Você encontra a linha completa de móveis e estofados para mobiliar sua casa com o conforto que merece. Estamos localizados na Avenida Brasil Leste 232, próximo ao Hospital de Clínicas. Mais informações, acesse nossas redes sociais. Não escolhe idade. Afeta o ser humano do nascimento à velhice. Mas muitas dessas doenças podem ser preveníveis através da vacinação, indicada para crianças e adultos. Esclareça suas dúvidas na Oficina de Vacinas, na Rua Uruguai 1328, telefone 3313-6218, porque imunizar-se é o melhor caminho. Tô de olho, tô de orro, tô de olho, tô de orro. Nunca perco o foco, tô de olho, tô de orro. Vem que eu te provoco, tô de olho, tô de orro. Eu te pongo louco. Tô de olho, tô de orro. Tem Ray-Ban, tem lançamento, tem raridade, tem multifocal também. Orro é mais que ótica, é especialista em Ray-Ban. Segundo bloco do programa Saúde com o Dr. André Kuhn, onde a gente vê que está mais que consolidada a questão da robótica, principalmente na especialidade do doutor, que é joelho. Doutor, como é que foi o início, o começo, os casos? Conta um pouco pra gente de como chegou mesmo o robô, como começou e muito mais. Bom, começou num projeto de viabilidade econômica, onde houve a necessidade de se pegar os casos que a gente já tinha de artroplastia e fazer um modelo de viabilidade econômica para poder suportar a tecnologia perante o gestor do Hospital São Vicente. Uhum. Isso foi feito, foi conversado, foi feito um planejamento estratégico de implantação, foi conversado com a empresa, veio o CEO dos Estados Unidos também entender como que uma cidade de interior do porte de 200 mil habitantes ia fazer frente a capitais. No Brasil. No Brasil, né, a ter isso.
E se mostrou, e houve uma credibilidade, um aceite de ambas as partes, e se construiu um modelo de negócio. Então foi implantado, foi treinado as pessoas, foi feito todo esse suporte técnico para todo mundo ter segurança e como saber usar e manejar. Fizemos uma série de casos com a presença dos técnicos e de quem implantou a tecnologia responsável no mundo. Veio aqui, veio um americano, ele ficou conosco 2 semanas em Passo Fundo, a gente fez todo um treinamento, fizemos as primeiras cirurgias, fomos certificados tecnicamente para poder executar as cirurgias, porque existe legislação que exige certificação para cirurgia robótica, nós somos certificados, né, para esses profissionais, tivemos o treinamento técnico e hoje somos certificadores de outros profissionais quando houver necessidade de implantação de novos serviços. E fomos fazendo, nós já temos uma enorme experiência com a artroplastia, então não foi um processo difícil, simplesmente hoje o que eu posso dizer, nós trocamos um instrumento convencional por um instrumento robótico, essa é a grande diferença, e que ela me dá uma precisão maior e melhor do que eu tenho com a cirurgia convencional. E fomos fazendo casos mais simples a casos mais complexos, uma evolução natural, como todo um processo que se aprende, que se começa. Você começa pelo que tu tem segurança em fazer, indo ao mais complexo. E isso foi construído. Ontem mesmo, como você esteve lá, que a gente fez um programa filmando e mostrando um pouco da tecnologia. Fiquei impressionada. Eu fiz 3 casos bem complexos, pacientes com deformidades angulares, joelhos bem tortos, e que é uma cirurgia que realmente o paciente fica maravilhado porque fica perfeito. Ele fica reto, bem alinhado, um arco de movimento, né, bom, satisfatório para ter uma funcionabilidade. Então, uma pessoa que tem uma articulação degenerada, sem quase que vida útil, ele devolve no outro dia, questão de horas após a cirurgia, ele está caminhando, fazendo reabilitação. Então, isso é uma melhoria de qualidade de vida fantástica para quem está sofrendo. Um dos senhores eu pude conversar antes de entrar na cirurgia, e ele me disse, a vida inteira eu tive um encurtamento na perna, ele disse assim, a minha perna é cambota. Uhum. E um encurtamento sempre, o que me causa muita dor. Então ia ser a primeira vez que ele ia ter uma vida nova. Ele Sim. não sabia como é que era viver sem com a perna no formato que deveria ter vindo, né? E esse mesmo senhor, hoje de manhã, eu passava visita nele, ele me disse, olha, estou maravilhado, porque Que eu não legal. senti nada, eu não tenho dor, não tive dor. Então isso é talvez hoje outra coisa que a gente agregou muito de diferente do que nós fazíamos, que é o trabalho de sinergia com a equipe da anestesiologia. Os colegas da equipe que trabalham conosco são fantásticos, eles aceitaram o desafio da gente melhorar o processo analgésico do paciente. A gente usa hoje técnicas de bloqueios periféricos. O que é um bloqueio? A gente usa uma raquianestesia, em que o paciente tem das pernas para baixo anestesiado, é sedado, porque para não ouvir, não escutar o ambiente, ele fica tranquilo e dormir durante a cirurgia. E findada a cirurgia, a gente faz um bloqueio com ultrassom em cima de um nervo chamado safeno na coxa, e ali se deixa um catéter. E esse catéter, a cada 24 horas, é feita uma nova analgesia pelo anestesiologista que passa certinho. Que ele passa visita, ele confere com o ultrassom se está no local correto o catéter e injeta, e o paciente tem 24 horas de bloqueio analgésico, não necessitando usar praticamente morfina num pós-operatório. Então, uma cirurgia de prótese de joelho, que é uma cirurgia que era considerada extremamente dolorosa, o nível de dor ficou muito baixo, que a gente consegue simplesmente com uma dipirona no pós-operatório aliviar a dor de uma cirurgia que antes a gente usava morfina de 3 em 3 horas. E um que eu vi tinha 70 e poucos anos, né, doutor? A maioria do perfil das pacientes são mais idosos, né? Mas assim, a gente tem pacientes de toda a idade. Ontem eu tinha paciente de 54 anos fazendo uma prótese. É jovem. Então, um paciente altamente jovem. Então, imagina o seguinte, uma pessoa que tem muito chão pela frente, ele precisa ter o melhor resultado possível. E uma perna bastante deformada, já tinha sofrido com outros procedimentos cirúrgicos que não foram exitosos. Então, a expectativa é muito grande. E a responsabilidade de resultado da gente também é muito grande. Então, você submeter alguém de 50 anos de idade a uma prótese de joelho, não é fácil. E que já vem meio triste, né? E que é um paciente já arredio, desconfiado de resultados. Então, você tem que ter muita convicção do que você está fazendo.
né? Por quê? Porque as pessoas realmente elas precisam ter qualidade de vida, viver, e tem várias outras coisas, o medo de uma infecção, o medo de problemas circulatórios, que é a trombose. Então, as profilaxias, os cuidados são muito grandes, né? Esse paciente que você conversou, ele é portador de marca-passo, ele tem praticamente perto de 80 anos de idade, é uma pessoa que gosta da vida do campo. Então, o que é o prazer dele? É ir para a fazenda, poder andar de cavalo, poder caminhar, né? E as pessoas vão se limitando. Então, a grande vantagem é isso, você vê uma melhora da qualidade de vida. Melhora na qualidade de vida, que é o que a gente busca mostrar para vocês, que nós temos em Passo Fundo os melhores especialistas. A gente volta porque tem mais perguntas no terceiro bloco. Tô de olho, tô de orro, tô de olho, tô de orro. Nunca perco o foco, tô de olho, tô de orro. Vem que eu te provoco, tô de olho, tô de orro. Eu te pongo louco. Tô de olho, tô de orro. Tem Ray-Ban, tem lançamento, tem raridade, tem multifocal também. Orro é mais que ótica, é especialista em Ray-Ban. A infecção não escolhe idade. Afeta o ser humano do nascimento à velhice. Mas muitas dessas doenças podem ser preveníveis através da vacinação, indicada para crianças e adultos. Esclareça suas dúvidas na Oficina de Vacinas, na Rua Uruguai 1328, telefone 3313-6218, porque imunizar-se é o melhor caminho. Terceiro bloco do programa Saúde com o Dr. André Kuhn, hoje falando desse sucesso absoluto que são as próteses com utilização dos robôs do Dr. André Kuhn, que a gente já chama que ele tem os robozinhos, né? Mas vamos agradecer aos nossos patrocínios. Oficina de Vacinas Crianças e Adultos, Orro by Mr. Ray, Gil Vink, Psicologia, Jureci Machado, Nutricionista, Dr. André Kuhn, Cirurgia do Joelho, Território Leite, Moda para Mulheres Reais, Bi Bardot Beauty Lounge e Mano Escobar. Doutor, tem muita coisa ainda pra gente falar, porque depois que a pessoa é operada, tem todo o acompanhamento dela, mas o que impressiona é que no outro dia ela já tá de pé? Sim, é bem impressionante, né? Independente de ser por robótico ou não, normalmente a gente começa a reabilitação bem precoce. E o que é a vantagem da analgesia e dessas técnicas que eu antes falei no outro bloco sobre os catéteres que dão os bloqueios analgésicos? Ele permite ao paciente perder o medo e não ter dor e ficar em pé e poder caminhar com tranquilidade e treinar a marcha. É impressionante que as pessoas perguntam, doutor, mas como que eu vou conseguir na minha casa, eu moro no segundo piso que tem que subir escadas. Fica tranquilo, nós vamos treinar aqui no hospital, subir escadas. Como assim treinar aqui no hospital? Não, nós vamos ali na escadas, no lado do elevador, e o fisioterapeuta vai lhe reabilitar como subir e descer escadas já no primeiro dia, e todos os dias você vai treinar aqui dentro. As pessoas ficam assustadas. Não, e realmente, elas vão lá, treinam, aprendem, porque o que eles dizem? Vamos botar o quarto para o andar de baixo, vamos botar na sala a cama. Não precisa fazer nada disso. E vão treinar a tomar banho, ter a tua autonomia. Então, para que serve a internação? Existem protocolos hoje hospitalares em alguns lugares que o leito hospitalar é muito caro e tem uma rotatividade, uma necessidade de rodar o paciente muito rápido. Nós rodamos o paciente de forma rápida, mas não tão rápida. A gente deixa, em média, na prótese total, 3 dias internado. Nas unicompartimentais, que é a meia prótese, eu deixo 2 dias. E para que serve essa internação? Serve para dar confiança, credibilidade e reprodutibilidade daquilo que aprendeu no hospital a manter em casa. Porque se eu opero o paciente e largo ele com dor inseguro, ele vai voltar a tirar os pontos sem uma reabilitação adequada.
Eu ia ter Então, medo, o doutor. processo hospitalar, ele é um processo que certifica e dá tranquilidade ao paciente e à família que está ali acompanhando, saber que ele pode realmente fazer aquilo. Porque as pessoas enxergaram ele caminhando, enxergaram ele subindo e descendo uma escada, enxergaram ele tomando banho, viram que ele é capaz, que ele consegue levantar da cama, ir ao banheiro, e isso facilita. E ao mesmo tempo que a gente tira a dor, não desenvolve no cérebro a memória da dor. E isso faz uma diferença muito grande entre ter dor numa cirurgia e não ter dor em relação à dor crônica. Então, o processo analgésico ele é fundamental. E se diz que dor forte nas primeiras 24 horas no pós-operatório é um paciente que vai carregar ao longo do tempo a dor. Então, a dor é um sinal vital. Ele tem que ser valorizado, tem que ser bem tratado. As pessoas não precisam sofrer. Então, esse é o grande medo. Você que está nos escutando, assistindo, entenda que a sua preocupação é a nossa preocupação como médico. O seu medo, ele não pode ser verdadeiro, ele tem que ser cortado e tem que ser superado. Então a reabilitação é fundamental, uma boa equipe de fisioterapeutas que saibam lidar com o perfil do paciente, passar confiança, segurança é fundamental. Uma enfermagem, como a gente tem, treinada, uma enfermagem dedicada, que também explica e vai passo a passo ensinando a pessoa a ter a sua autonomia, isso é fundamental. Porque as pessoas elas se sentem muito constrangidas em depender dos outros. O que mais incomoda o idoso é a dependência, é depender de outras pessoas. Então eles vão postergando, às vezes, a tomada de decisão pelo medo de ter que pedir ajuda. Né? Não que elas não tenham humildade em pedir ajuda, mas elas se sentem constrangidas em pedir ajuda. Então esse processo hospitalar ele é um processo que também certifica e dá credibilidade para manter a reabilitação adequada e poder voltar na consulta com 15 dias, muitas vezes já caminhando sem um andador, sem dor, fazendo fisioterapia. O dirigir é uma coisa que eu permito, assim que a pessoa se sente segura. Se é ao lado esquerdo, a maior parte das pessoas tem o carro automático. Não tem problema em 2 semanas estar dirigindo. Não vai acontecer nada em dirigir. Porque apoiar na caminhada sem um andador é muito mais esforço que debriar ou acelerar. Então eu permito com 15, 20 dias a autonomia da direção, para a pessoa poder sair de casa e ir fazer fisioterapia. Então, uma das coisas que eu sempre digo para o paciente durante a internação é assim, em casa, você tem que treinar aqui. Se tu está com sede, você vai levantar do sofá da sua casa e vai até a cozinha buscar o copo d'água. Não é porque tem alguém para te ajudar que tu vai pedir ajuda. Você está se ajudando e se reabilitando ao levantar do sofá e ir até a cozinha. Então esse processo, essa conversa, ela é importante, essa aproximação. Ao mesmo tempo que o paciente não tem dor, ele vai entendendo que a gente está implantando nele um método de reabilitação precoce. E isso vai se dando dia a dia uma confiança e permitindo essa autonomia. Né? Então é isso que a gente busca. E automaticamente depois o acompanhamento. Então o que a gente tem visto ao longo do tempo? Que é um paciente bem melhor hoje. A gente está tratando muito melhor do que a gente já tratou. Com analgesia, com uma cirurgia bem feita. Não que não era bem feita, mas uma cirurgia que tem um movimento perfeito. Essa é a diferença da tecnologia da robótica. É o arco de movimento da extensão à flexão com a mesma sinergia. Eu vi o senhor fazendo ontem. Testando ali. Então a gente testa e se tiver que fazer um ajuste, eu consigo fazer o ajuste porque eu tenho uma ferramenta me mostrando se está muito apertado ou não está, se está muito frouxo e a gente consegue ter essa convicção. E uma cirurgia convencional fica muito no eu acho. Não. A medicina hoje não tem espaço para eu acho. A minha experiência, não tem. A gente precisa ter mais ferramentas técnicas que nos dão a certificação e sair um pouco da individualidade e sim para misturar a tua experiência com a tecnologia. E o senhor Fernandes, que o senhor fez a segunda cirurgia ontem, ele me disse que outros amigos dele tinham feito, que por isso que ele se sentiu assim, não, agora eu preciso. É isso, as pessoas vão passando um para o outro essa convicção. Hoje, o que eu observo? A maior parte das pessoas que sentam na minha frente, eu não preciso explicar a robótica. Eles já me perguntam, doutor, eu vim aqui porque eu sei que o senhor faz.
né? E ao mesmo Mas é tempo... porque o senhor divide o que o senhor faz, o senhor compartilha nas redes sociais, doutor. O senhor explica o que o senhor faz. Alguns colegas meus dizem, você é muito marqueteiro. Não é isso. Não, eu acho que hoje o médico ele tem que entender o seu verdadeiro papel na sociedade. O médico saiu daquela posição de ser o senhor autoritário, engravatado, no seu jaleco atrás de uma mesa, a uma pessoa que se comunica com a sociedade. Ele não é um vendedor, ele é um prestador de serviço que tem uma responsabilidade social enorme em relação ao que ele faz, ao que ele diz. A gente muitas vezes pode estar induzindo as pessoas ou não a fazerem algumas coisas, né? Mas ao mesmo tempo a gente tem responsabilidades. A responsabilidade social do médico é muito grande. E a responsabilidade que a sociedade nos coloca em relação ao que a gente vai dar de resultado também é muito grande. E o custo da medicina é alto, então não dá para brincar com dinheiro. A gente tem que ter responsabilidade em usar bem os recursos que as pessoas estão disponibilizando para a sua saúde. O que não podemos deixar de falar hoje, doutor? Não, o que nós não podemos deixar de falar e dizer para as pessoas é o seguinte: você tem dor, está sofrendo, está com medo, venha consultar. Não existe algo mais barato que uma consulta médica para tirar o peso do seu sono perdido e o seu medo. São vários médicos hoje que dispõem do conhecimento, da capacidade técnica, né? No nosso serviço nós somos 6 cirurgiões de joelho. Tem outros serviços na cidade de Passo Fundo que também têm experiência, né? Eu acho assim que nós vivemos em Passo Fundo um paraíso médico. Tem muitos profissionais de alta performance, muita capacidade técnica. Então as pessoas podem escolher, né? E buscar informações a respeito daquilo que você está fazendo. Entender as diferenças dos procedimentos. Referência nacional e internacional, nosso doutor André Kuhn, que é carteirinha, cadeira cativa, é quem manda aqui no programa Saúde, porque vem dividir os seus conselhos também e trazendo muita humanidade para o lado da medicina sempre. Doutor, muito obrigada por mais esse programa e nos vemos logo, não é? Com certeza. Até lá. A infecção não escolhe idade. Afeta o ser humano do nascimento à velhice. Mas muitas dessas doenças podem ser preveníveis através da vacinação, indicada para crianças e adultos. Esclareça suas dúvidas na Oficina de Vacinas, na Rua Uruguai 1328, telefone 3313-6218, porque imunizar-se é o melhor caminho.